Meu caro vestibulando, minha cara vestibulanda, aqui seu professor Guilherme Lemos da disciplina de Atualidades. Muito contente, vamos trabalhar essa semana uma vitória de todo o povo brasileiro e com a proximidade da prova do Exame Nacional do Ensino Médio, nós canalizamos aí as nossas atenções com relação a essa importante avaliação que vai ocorrer nos dias 24 e 25 de outubro. Estamos contando os dias, para o Exame Nacional do Ensino Médio. Hoje eu vou trabalhar com vocês um tema de atualidades que está ligado principalmente à esfera da redação. Eu escolhi como tema a Lei Brasileira de Inclusão, ou Estatuto da Pessoa com Deficiência. Se você gostar de aglutinar as expressões, você pode utilizar Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Eu digo vitória de todos nós porque o senador, o último relator dessa lei, foi o senador Romário Farias, o ex-jogador Romário, pelo menos jogador, ainda continua sendo o baixinho Romário, que no dia, inclusive, da aprovação dessa lei, lei número 13.146, que foi aprovada no dia 6 de julho de 2015. O senador Romário, na leitura, emocionado, de uma carta agradecendo os colegas pela aprovação do Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele citou uma frase que para mim foi muito marcante e eu gostaria de iniciar a aula com ela. Ele disse que o Estatuto da Pessoa com Deficiência abre um novo paradigma no país. Que paradigma? Ora, a sociedade, através do Estatuto, irá se preparar para receber a pessoa com deficiência. E não mais a pessoa com deficiência terá que se adaptar a uma sociedade que não está apta a recebê-lo. Olha que pensamento interessante e a gente inicia com o mesmo. Primeiro, você, meu caro concurseiro, vai alertar que a Lei 13.146 de 2015, a Lei Brasileira de Inclusão ou Estatuto da Pessoa com Deficiência, é resultado de um processo histórico. Vocês recordam que em 1989 eu votei a aprovação de uma lei que criminaliza a discriminação de pessoas com deficiência no ambiente de trabalho. Em 1991, nós vamos ter o início daí mais profundamente, de uma maneira mais, de uma maneira mais atenciosa, nós vamos ter várias leis de cotas, que o governo inclusive gosta da expressão política de ações afirmativas. Então vocês devem recordar que em 89, lei que criminaliza a discriminação de pessoas com deficiência no ambiente de trabalho, em 1991 a lei de cotas, em 2008 vai ocorrer através das Nações Unidas, através da ONU, em 2008, a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, o nosso estatuto é resultado de um processo histórico, de leis específicas que já vinham surgindo, mas que não foram utilizadas para a criação de todo um arcabouço. Ou seja, o Estatuto da Pessoa com Deficiência é um conjunto de leis que visam a inclusão através das medidas de caráter social da pessoa com deficiência. Tá certo? E aí você pergunta, Guilherme, qual a definição da lei? Quais são os objetivos do Estatuto? O que é que ele traz nos diversos setores, nas diversas áreas? Nós vamos destrinchar-nos agora.
tá bom? Galera, de acordo com o Estatuto, a pessoa com deficiência é aquele indivíduo que tem algum tipo de impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, tá bom? Essa é a definição de pessoa com deficiência. Observem que eu não comecei a minha aula falando Estatuto do portador de deficiência ou do portador de necessidades especiais. Eu trouxe um bizu aqui para ti que é o seguinte: de acordo com a Convenção Internacional de Direitos Humanos, dos direitos das pessoas com deficiência, a expressão mais correta é pessoa com deficiência, pessoa com necessidades especiais, pessoa com algum tipo de impedimento de longo prazo. A ideia do termo portador está caindo em desuso, porque a ONU pede que o termo não é tão correto assim, que não poderia ser mais utilizado com tanta frequência, apesar de ainda utilizarem muito essa expressão. É a ideia de que quando você porta algo, né, a ideia de portador, dá a ideia de que você carrega um fardo, de que você está portando algo. Geralmente nós utilizamos expressões do tipo: você está portando drogas, você está portando armas, você está portando sua documentação, você está portando uma série de objetos. Então dá-se a ideia de que eu estou portando algo e que a qualquer momento eu posso deixar de portar. E a pessoa com deficiência, nós sabemos que não é dessa forma. Ela não porta uma deficiência que a qualquer momento ela pode deixar de portá-la, tá bom? Então essa expressão está caindo um pouco em desuso. Eu peço que vocês tenham especial atenção, tá bom? Os objetivos do Estatuto da Pessoa com Deficiência são 3, ok? Vocês podem fazer uma estrutura com palavras-chave na sua produção textual. Lembrem-se de 3 expressões: direitos, oportunidades e acessibilidade. O que significa isso? O Estatuto tem como primeiro objetivo, lembrem-se, não é conceder vantagens às pessoas com deficiência. Ninguém está falando nisso aqui, tá bom? A ideia, como primeiro objetivo, é assegurar os direitos das pessoas com deficiência. E como é que eu asseguro esses direitos? Através da promoção da equiparação de oportunidades. E por último, a garantia da acessibilidade, ok? Você conseguir dar autonomia e garantir a acessibilidade às pessoas com deficiência. Então esses são os 3 objetivos do Estatuto, tá bom? Esse Estatuto, galera, ele passou por 3 relatorias. E o que me chamou a atenção é que quando a causa é nobre, rivalidade partidária é colocada de escanteio. Os 3 relatores são de 3 partidos diferentes. E partidos rivais, diga-se de passagem, mas que se uniram em torno de um interesse comum. O primeiro relator da Lei Brasileira de Inclusão é o deputado Paulo Paim, do Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul. Ele propôs a matéria em 2003. A segunda relatora da pasta é a Mara Gabrilli, uma deputada cadeirante do PSDB de São Paulo. Em 2006 assume a pasta. Ela é aprovada na Câmara dos Deputados e segue para o Senado. No Senado, o senador Romário Farias, do PSB do Rio de Janeiro, consegue aprovar a lei em 2015. Lembrem-se de que a lei, a partir do momento que é aprovada, ela pode passar a vigorar, como pode ser dada a ela uma espécie de vacância, uma espécie de vacatulência. O que seria isso? Um período em que as cidades vão se adequar para atender minimamente ao que o Estatuto exige. Então não esqueçam, no caso do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a vacância, o período, o prazo concedido às cidades para reformularem seus estatutos, planejarem o ambiente urbano para a pessoa com deficiência, é de 180 dias. Logo, o Estatuto da Pessoa com Deficiência irá vigorar a partir de janeiro de 2016. Bom, Guilherme,
Eu já ouvi muito professores me dizer que a prova do Enem geralmente é concebida até junho. E aí o senhor está trabalhando o estatuto que foi aprovado em julho e que só vai vigorar em janeiro de 2016. Então, o senhor acha que há a possibilidade? Galera, só há. O tema é de relevância nacional. O tema tem sua polêmica, ok? Tem um forte apelo. A receita perfeita para o Enem. E pela relatoria que eu acabei de citar, o projeto é desde 2003. Então já há 12 anos em que a matéria está sendo debatida, tá bom? Então há toda a possibilidade. Nós sabemos que a comissão, pelo menos executiva, que realiza o Enem, tem informações aí privilegiadas na realização dessa avaliação. Nós observamos que ela vem bem atualizada, tá bom? Então, galera, 3 relatorias: Paulo Paim, PT, Mara Gabrilli, PSDB, Romário Farias, PSB. Tá bom? Agora, nós vamos trabalhar alguns dados que eu acho necessário que você pode utilizar. A primeira coisa, galera, é nós nos apropriarmos do último censo do IBGE, 2010. De acordo com o último censo do IBGE, os dados bem atuais, cerca de 45,6 milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência. Me chamou a atenção que algumas pessoas com deficiência têm mais de um impedimento, têm mais de uma limitação. Então, essa contagem, quando você vai distribuir pelas modalidades aí, pelos tipos de deficiência, nós vamos ter um número ainda maior. Por exemplo, o número de cegos no Brasil é de 35 milhões. 35 milhões. Deficiência motora, 10 milhões. Surdos, 13 milhões. Deficiência mental, 2 milhões e meio. Eu tenho absoluta certeza que ao passo que eu citar esses dados, você já vai observando aí as logos, tá bom? Geralmente a deficiência motora, a deficiência com relação à deficiência visual, os cegos. E a questão dos surdos, a logo vocês identificam facilmente, muitos já viram essas logos. Mas a deficiência mental, ela para muitos é nova, né? A questão do cuidar, as duas mãos e o círculo, né? Cuidar da saúde mental. Vocês observam aí, com certeza o editor-chefe Israel vai colocar essas imagens para que vocês possam contemplar e assim ter uma compreensão mais ampla do assunto, tá bom? Então aqui são alguns dados: 45,6 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, cegos 35 milhões, surdos 13 milhões, deficiência motora 10 milhões e a questão envolvendo a deficiência mental 2 milhões e meio. A relação é mais ou menos essa, um número aproximado, tá bom? Galera, hoje eu vou explicar para vocês o que o Estatuto traz. Há uma polêmica enorme em torno do CONFENEM, da Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, que inclusive entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade sobre o artigo 28. Então eu vou começar com vocês com o eixo educação, tá certo? O que seria, pelo menos as principais mudanças no Estatuto com relação à educação. Vocês sabem que a inclusão ela é algo muito amplo. Quando vocês observam aquelas matrizes de círculos de convivência, você tem a exclusão, a segregação, a integração e a inclusão, que, enfim, seria a sociabilidade total das pessoas, né? Independente da limitação que apresentam. Uma das coisas que me chamou a atenção relacionando a questão da educação é que as escolas, a partir de 2016, não poderão se negar a receber uma pessoa com qualquer tipo de deficiência. Por quê? As escolas deverão colocar nas suas agendas definitivamente a palavra inclusão. E ela não passa apenas pelas mudanças estruturais, como a questão da acessibilidade através de rampas. Ela é muito mais de caráter pedagógico. Então agora as escolas deverão oferecer a essa pessoa com deficiência um aparato. Se baseia no que esse aparato? Profissionais de apoio,
sala de recursos, material adaptado. Ensino da língua brasileira de sinais, ensino de Libras e a adoção do sistema Braille. Vocês recordam que o sistema Braille foi desenvolvido em 1824 em Paris por Louis Braille, tá certo? Que adquiriu, enfim, se tornou, tinha cegueira total e vai desenvolver um sistema baseando-se aí em pontos distantes um dos outros em alto relevo, né? Vocês se recordam bem aí do sistema Braille. Inclusive, além do sistema Braille, você tem uma espécie de equipamento que auxilia as pessoas cegas a realizarem, por exemplo, contas matemáticas. Eu tenho a questão do Soroban, não é isso? O equipamento em que você pode realizar operações matemáticas, inclusive com um grau de complexidade um pouco mais elevado. Então, galera, eu estou comentando para vocês que agora as escolas têm que possuir um aparato. E, Guilherme, qual o problema no artigo 28 para as escolas privadas estarem entrando com uma ação direta de inconstitucionalidade, uma ADI? Galera, as escolas não podem cobrar, ou seja, está proibido a cobrança de qualquer valor extra sobre a mensalidade e matrículas das pessoas com deficiência. Ou seja, a escola tem que disponibilizar esse aparato sem a cobrança de qualquer taxa extra. E aí as escolas privadas, óbvio, se mobilizaram porque há um gasto com relação a esse aparato e a escola diz que eu não digo insustentável, mas a escola diz que vai se tornar muito difícil garantir todo esse aparato. É tanto que já há um pedido aí por parte das escolas particulares que essa taxa extra não seja cobrada especificamente sobre a mensalidade da pessoa com deficiência, e sim distribuída através de um reajuste aí no valor das mensalidades, tá certo? Enfim, é um dos dados aí polêmicos, tá bom? Além disso, vocês sabem que eu citei a lei de cotas no início porque o estatuto está recheado de leis de cotas. No caso da educação, 10% das vagas em instituições de ensino superior e instituições profissionalizantes devem ser concedidas às pessoas com deficiência. Então, na área da educação, vocês estão observando que as mudanças principais são essas, tá certo? Bom, eu vou entrar em outro eixo agora com vocês, que é o campo saúde. Uma das mudanças que eu achei extremamente impactantes na área da saúde é que vocês sabem que existem pessoas com deficiência que exercem uma atividade remunerada. São muitas, lógico. E essas pessoas geralmente têm a sua carteira assinada com seus direitos trabalhistas resguardados. E um dos direitos é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que muitas pessoas podem utilizá-lo, por exemplo, para a compra de uma casa própria. Há liberação por parte da Caixa Econômica Federal para que você compre a sua casa utilizando-se dos recursos como o FGTS. Uma mudança que eu achei impactante na área da saúde é que a pessoa com deficiência vai poder utilizar o seu Fundo de Garantia por Tempo de Serviço para adquirir uma prótese ou uma órtese. Vocês recordam que as próteses são todos aqueles aparelhos que substituem a função de um determinado órgão. É um aparelho substitutivo. Enquanto que a órtese ou tutor, por exemplo, no braço, é um aparelho auxiliativo, né? Que geralmente colabora para a realização de alguma função. Então, olha que mudança impactante. As pessoas com deficiência que exercem uma atividade remunerada vão poder utilizar o seu FGTS para a compra de uma prótese ou de uma órtese. Tá bom? Além disso, proíbe que planos de saúde discriminem pessoas em razão de sua deficiência. Tá certo? E uma coisa com relação às próteses, que vocês se lembram, que foi até matéria de capa do Fantástico, foi a questão da máfia das próteses, né? Em que empresas que fabricavam próteses teriam acordos aí com alguns médicos que superfaturavam na venda dessas próteses aí para o hospital e também para
o paciente, né, o cliente final. Então chama a atenção que isso vai ter que ser muito bem acompanhado, tá bom? Então, educação e saúde, estamos explicando o Estatuto da Pessoa com Deficiência, tá certo? Com relação aos dados do censo do IBGE, eu espero uma especial atenção, tá certo? Esses dados são recentes, do censo de 2010. Com relação à proporção aí, eu tenho com exatidão 35 milhões cegos, 10 milhões surdos, 2 milhões e meio deficientes mentais, 13 milhões deficientes motores, tá bom? Só passando a limpo, porque os dados são esses, tá bom? Então, galera, além disso, Guilherme, alguma outra mudança impactante? Sim. Estamos agora na área do emprego. Sabemos que existem pessoas com deficiência que não exercem atividade remunerada e existem pessoas com deficiência que exercem. No caso específico, há algum auxílio concedido pelo governo? Bom, o governo dava uma espécie de auxílio chamado Benefício da Prestação Continuada, o chamado BPC. E geralmente esse valor era em torno de 1/4 do valor do salário mínimo. Hoje, R$ 788. Então, 1/4 desse valor era concedido para a pessoa com deficiência, chamada assim de prestação ou benefício da prestação continuada, BPC. Agora, as pessoas com deficiência que exercem atividade remunerada irão receber o chamado auxílio inclusão. Ou seja, essas pessoas não mais receberão 1/4 do valor do salário mínimo. Elas receberão um salário mínimo, tá certo? Outra mudança que chama a atenção no Estatuto da Pessoa com Deficiência com relação a emprego. Guilherme, tu falaste muito da lei de cotas, citou inclusive na educação 10% das vagas em instituições de ensino superior e profissionalizantes para pessoa com deficiência. E as outras leis de cotas dentro do Estatuto, quais seriam, galera? Vá pontuando aí, tá certo? Para você não esquecer. 2% das vagas nos estacionamentos para pessoas com deficiência. Além disso, 5% dos veículos de autoescolas deverão estar adaptados para pessoas com deficiência. 10% das outorgas de táxis para motoristas com algum tipo de deficiência. 10% dos computadores de LAN houses adaptados para pessoas com deficiência. Então, se você observar, o Estatuto é permeado de cotas que devem ser respeitadas para as pessoas que tenham algum tipo de deficiência, tá bom? Essa é a primeira parte do Estatuto. Eu quero que vocês fiquem com um gostinho de quero mais, porque aí vem a parte 2 com as outras áreas, tá certo? A gente ainda vai falar sobre as obrigações das empresas e, lógico, as penalidades para quem descumprir o que a norma definida como Estatuto da Pessoa com Deficiência ou Lei Brasileira de Inclusão traz. Tá bom? Aqui, seu professor Guilherme Lemos, sempre com informações valiosas no campo da redação, como no campo das atualidades envolvendo as ciências humanas, para que você faça diferente e consiga aquele algo a mais que com certeza vai fazer diferença na sua avaliação, tá bom? Até a próxima, aqui mesmo, esse encontro nosso semanal no Ciências Humanas em Foco. Curso online Humanas em Foco. Aprender já se tornou mais divertido, tá bom? Um abraço, até a próxima, se Deus quiser.